Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor ou professora da sua sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 11.1. Hoje realizaremos a atividade 11.1, presente na página 74 do livro. Nela, iremos trabalhar com a unidade de medida de temperatura. Você já deve ter visto a previsão do tempo em telejornais ou mesmo em aplicativos de celular. Sabia que essas informações são muito importantes? Mas você sabe por quê? Você já precisou consultar a previsão do tempo para alguma coisa, como quando estamos nos preparando para passear no parque ou ir para a praia? Aposto que sim! A previsão do tempo nos ajuda a saber se vai chover ou não, se vai fazer frio ou calor. Dessa forma, podemos decidir se podemos sair para passear, a ida para a praia ou se vamos precisar de cobertor para dormir ou de uma blusa para sair. A previsão do tempo é muito importante em diversas atividades humanas, como por exemplo na agricultura, pois geadas e chuvas fortes, ou até mesmo chuvas prolongadas, podem estragar a plantação. Você sabe qual unidade de medida de temperatura usamos aqui no Brasil? Vou dar um tempinho para você lembrar. Isso mesmo, aqui no Brasil usamos o grau Celsius, que escrevemos assim. A bolinha suspensa indica graus e o C indica a unidade de medida de temperatura Celsius. Agora leia e responda a atividade observando o quadro com a previsão do tempo da página 74. Vou deixar uma dica para você aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto e ficar expert nele. Pesquise como ficará o tempo em sua cidade nos próximos 5 dias e registre no seu caderno de matemática. Atividade 11.2. Na atividade de hoje, atividade 11.2, na página 75 do livro, iremos resolver problemas envolvendo a temperatura corporal. Mas, inicialmente, responda: qual é a temperatura ideal que o nosso corpo deve ter? Quando podemos dizer que estamos com febre? Por que as mães se preocupam quando os filhos têm febre e o que elas podem fazer para baixar a temperatura? Se tiver dificuldade para responder as perguntas, você pode pesquisar sobre o assunto em livros, na internet ou até mesmo perguntando para outras pessoas. Não esqueça que você também pode entrar em contato com seu professor ou professora pelo canal de comunicação disponibilizado pela sua escola. Agora vamos à atividade. Na primeira atividade, você irá comparar as temperaturas medidas por Pedro. Ao fazer isso, você estará comparando números decimais.
Lembrando que já vimos em atividades anteriores, ao comparar números decimais, observamos primeiro o que está antes da vírgula e depois o que está imediatamente depois da vírgula. E, se ambos números forem iguais, comparamos o próximo número e assim por diante. Lembrou? Agora responda as questões propostas. Atividade 11.3. Na videoaula de hoje, iremos estudar sobre as unidades de medidas de tempo. Inicialmente, responda as perguntas oralmente, depois registre em seu caderno de matemática. Por que é importante sabermos as horas? Você sabe ler horas? Que horas são agora? Como as horas são apresentadas no relógio digital? E no relógio de ponteiros? Observe esse relógio digital e as horas que nele está marcado. O que separa as horas dos minutos e os minutos dos segundos? Muito bem, são esses dois pontos. Agora me diga, um dia inteiro tem quantas horas? Uma hora tem quantos minutos? Um minuto tem quantos segundos? Agora, abra seu livro na página 76 e faça as atividades. Bons estudos! Atividade 11.4. Hoje, na atividade 11.4, presente na página 77, vamos continuar a trabalhar com o relógio, mas, dessa vez, vamos usar o relógio analógico, ou seja, aqueles que são mais conhecidos como relógios de ponteiros. Esses relógios têm dois ponteiros de tamanhos diferentes. Você sabe o que significa cada ponteiro? Isso mesmo! O ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Quando o ponteiro maior está no 1, sabemos que são 5 minutos. E quando está no 2, quer dizer que são 10 minutos. E assim vamos contando de 5 em 5 até chegar no 11, que significa 55 minutos. Você sabe o que vem depois do minuto 59? Muito bem, a hora seguinte. Por exemplo, 1 minuto depois das 10 horas e 59 minutos serão 11 horas. Importante, o relógio de ponteiros marca até 12 horas e, portanto, não indica se é dia ou noite, diferente do relógio digital que marca 24 horas, indicando o dia e a noite. Está na hora de você fazer as questões agora da página 77. Bons estudos! Atividade 11.5. Na atividade 11.5, presente na página 78, você irá resolver situações-problema envolvendo as unidades de medidas de tempo. Para começar, reflita. É importante saber o tempo de duração das atividades que realizamos? Por quê? Como você faz para calcular o tempo de duração de um evento, como um jogo de futebol? Primeiramente, responda. Uma partida de futebol tem 2 tempos. Cada tempo tem a duração de 45 minutos. Se o jogo começou às 16 horas, que horas irá terminar o primeiro tempo? Se você respondeu 16 horas e 45 minutos, você acertou. Lá vai outra pergunta. Meu treino na academia começou às 17 horas e 30 minutos e terminou às 19 horas e 30 minutos. Quanto tempo durou meu treino? 2 horas. Muito bem. Quando sabemos o horário de início e do término de um evento, como meu treino, é possível saber o tempo de duração do mesmo. Nesse caso, meu treino durou 2 horas. Mas se ele tivesse terminado às 19 horas em ponto, quanto tempo ele teria durado? Muito bem, 1 hora e 30 minutos. Quando falamos em medidas de tempo, hora, minuto e segundos, precisamos lembrar que elas não se relacionam pelo uso da base 10, mas sim por meio de relações sexagesimais. Ou seja,
1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Agora que já conversamos bastante sobre o tempo, que tal fazer as questões propostas? Preste atenção. Quando for responder o último problema, queremos saber quem ganhou a corrida e não quem perdeu, ok? Bons estudos! Atividade 11.6. A atividade de hoje é a 11.6 e está presente na página 79. Nela, iremos resolver problemas com as unidades de medida de comprimento e unidades de medida de tempo. Inicialmente, reflita. Você já participou ou assistiu competições em que tem que se chegar primeiro, como as competições de natação, as corridas de 100 ou 800 metros? Como é medido o tempo dos atletas numa prova de natação? Como é medido o tempo de um atleta numa prova de corrida de 100 metros? Em horas, minutos ou segundos? Essas provas são muito rápidas. Normalmente o tempo é medido em minutos e em segundos, ou, se for muito rápido, apenas em segundos. Agora leia o enunciado da questão 1 e observe a tabela da página 79. Nela, temos na primeira coluna a distância a ser percorrida em cada corrida. E na segunda coluna temos os tempos que foram gastos para percorrer. Observe que ao lado do número não há unidade de medida. Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, é possível determiná-la? Reflita sobre isso e anote suas considerações no caderno. Explique também para o adulto que te acompanha como chegou a essa resposta. Agora responda as questões propostas nessa atividade. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com seu professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.